produtor rural. O ano de 2026 começou um tanto agitado, não é mesmo? Isso falando em aspectos fiscais, tributários e de obrigações acessórias. Obrigações acessórias, como é o caso da emissão da nota fiscal eletrônica do produtor, que há muito vinha sendo prorrogada e que, enfim, chegou. E aí, alguns de vocês podem até estar pensando: não, mas ocorreu uma permissão para eu continuar utilizando o talão de produtor. De fato, em alguns locais, em alguns estados, em algumas situações, foi permitida ou está sendo permitida a continuidade de utilização do talão de produtor. No entanto, isso é temporário. Novas inscrições de produtor já não estão tendo essa oportunidade. Isso porque novos talões não estão sendo impressos. Então, no decorrer do ano de 2026, em algum momento, seja abril, seja maio, seja setembro, a emissão das notas fiscais de produtor rural deverão passar a ser de modo eletrônico, seja via o aplicativo da nota fiscal fácil disponibilizada, seja via outro sistema. E um tanto, em se falando do aplicativo Nota Fiscal Fácil, essa autorização para seguir usando talões está vinculada à dificuldade de acesso via o Gov.br, mas são dificuldades que também deverão ser superadas durante esse ano. E por que isso tem que acontecer esse ano? Porque a emissão de notas eletrônicas por parte do produtor rural está diretamente vinculada à implantação ou à implementação da reforma tributária. Reforma tributária também tem sido conversa aí de corredores, de bastidores, de galpão, né, na atividade rural. Só que eu vejo também que em muitos momentos de trocas aí com alguns produtores, muita confusão nesse sentido. E para isso que eu estou aqui hoje, para falar um pouquinho de como que vai funcionar, como que vai acontecer a reforma tributária para o produtor rural. Todo mundo vai ser impactado, isso é preciso ficar claro. A reforma tributária vai impactar todos, inclusive o produtor rural. E para falar desse impacto é que eu estou aqui hoje. Também faz parte do pacote da reforma tributária o CNPJ do produtor rural. Você também já deve ter ouvido falar nisso. Está programado aí para, a partir do mês de julho de 2026, também ser instituído o CNPJ do produtor rural. E isso não tem nada a ver com produtor rural pessoa física e pessoa jurídica. É um modelo similar ao que tem hoje no estado de São Paulo, onde o produtor rural poderá continuar sendo ou continuar operando como pessoa física para fins de imposto de renda, mas deverá se inscrever no CNPJ para fins de tributação dos novos tributos que são instituídos pela reforma tributária. Então, é só mais um modelo, é mais uma regra burocrática que está sendo criada, que, em termos comparativos, também é similar à inscrição de produtor no Estado, né? No Estado hoje já existem as inscrições estaduais, agora passaremos também, ou os produtores passarão a ter o seu CNPJ para fins de tributação dentro das regras da reforma tributária. Tem um outro fator novo também que foi instituído ali no final de 2025, que impacta, e principalmente em termos de custo à atividade rural, e que está sendo confundida, na minha percepção, com a reforma tributária. A gente teve no final do ano de 2025 a instituição da redução linear de incentivos e benefícios tributários. É um nome complexo, mas que na prática atinge, em termos de redução de benefícios tributários, produtos como adubos, sementes, fertilizantes, entre outros, que se caracterizam como insumos da atividade rural. E que, se há uma redução de benefícios, por consequência, se tem um aumento de carga tributária. Quando tem aumento de carga tributária, inevitavelmente a gente sente esse reflexo no preço desses produtos. E eu já vi comentários também no sentido de que, a partir de abril, o impacto da reforma tributária vai ter que ser repassada. Só que em 2026, a reforma tributária é teste. As alíquotas que devem ser apresentadas nas notas fiscais eletrônicas, elas são para fins de teste. Esses valores que
porventura venham a ser calculados nas notas fiscais, eles não serão recolhidos. Logo, não pode ter impacto no preço. Por outro lado, essa redução linear de incentivos e benefícios, esta sim tem vigência a partir de abril desse ano e muito provavelmente vai causar um impacto nos preços dos insumos agropecuários. Mas isso é outra história. Bom, meu nome é Luciane Lagman, eu sou sócia da Dickel Consultores e estou aqui para falar um pouquinho mais nesse momento, nesse vídeo, sobre reforma tributária, aproveitando o gancho de que estamos no ano teste. E se é um ano teste, também é um ano de planejamento, para a gente se organizar para os desafios que estão sendo trazidos por esses novos regramentos e também para aproveitar as oportunidades. Para isso, eu vou fazer uso aqui de uma pequena apresentação para guiar minha abordagem aqui, para vocês também entenderem um pouquinho mais do que está vindo aí a título de reforma tributária. Bom, o começo da minha abordagem está nessa tela, e quem está emitindo nota fiscal pelo aplicativo Nota Fiscal Fácil já está se deparando a cada emissão de nota fiscal, onde nós temos, sempre que se for emitir uma nova nota fiscal eletrônica através do aplicativo, aparece essa mensagem de confirmação de limite de IBS e CBS. A primeira questão a ser esclarecida aqui é: o que é IBS e CBS? IBS e CBS são os novos tributos instituídos pela reforma tributária. Isso tem uma parte positiva, porque não são novos tributos que estarão se somando aos atuais. Eles vêm a substituir os atuais, onde IBS irá substituir os atuais ICMS e ISS, o ISS que é o tributo sobre serviços, e CBS vão substituir o PIS e a COFINS. A partir de quando acontece essa substituição? Em 2026 é o ano teste, é o ano onde as empresas ou todos os contribuintes, inclusive o produtor rural, vai testar essa estrutura, essa nova sistemática de tributação nas suas notas eletrônicas. Isso já justifica um pouco do porquê que em 2026 todos os contribuintes obrigados a emitir nota fiscal devem passar para o modelo eletrônico para testar essa sistemática nova. Reforçando mais uma vez que em 2026 não haverá cobrança, não haverá recolhimento desses tributos. Isso porque está previsto que quem emitir as notas corretamente, informando todas as regras tributárias previstas para 2026, não precisa recolher. Quando que começa de fato, então? Em 2027. Começa plenamente? Não. Já ouvi muita gente dizendo também que a partir do ano que vem, a partir de 2027, a gente vai cair naquilo que muito tem se divulgado na mídia em 28% de tributação da reforma tributária. 28% talvez seja uma realidade em 2033, porque a gente tem um período de transição aí para a implementação da reforma tributária. E as alíquotas, de fato, ninguém tem conhecimento ainda. Elas deverão ser publicadas, ou pelo menos a alíquota que passa a vigorar no ano que vem, em 2027, deve ser publicada durante o ano com base nessas informações que estão sendo levantadas dentro dessa estrutura de teste. Bom, o que se tem para o ano que vem, então? Ano que vem começa a valer as regras vinculadas à CBS, ou seja, cai o PIS e a COFINS, eles deixam de existir e entra a tributação vinculada às regras desse tributo novo, conhecido como CBS. Aí a IBS. A IBS tem um percentualzinho pequeno que reduz na CBS no período de 2027 e 2028, e em 2029, de fato, começa a ter a implementação ou ter o efeito tributário. O que começa a acontecer em 2029?
o ICMS começa a ter uma redução das suas alíquotas, enquanto que IBS começa a ter um aumento das alíquotas. E isso vai acontecendo progressivamente até o ano de 2032, quando 2033 tudo estará implementado plenamente. Então, qual é o nosso foco? Onde devemos manter a nossa atenção nesse momento? Para 2026, período teste, e para o que vem para 2027. Claro, precisamos ter visão do que vem para frente, 2028, 29? Sim, mas vamos, nesse vídeo, a minha ideia é se concentrar em 2027, que é a grande virada. É para isso que eu preciso estar atento, para me preparar para as situações novas que estão vindo e, em algumas circunstâncias, aproveitar algumas oportunidades dessa mudança. Bom, segundo a informação que a gente tem lá no aplicativo da Nota Fiscal Fácil, é essa pergunta de: tem faturamento acima de 3.600.000 por ano? E depois, duas opções, né? Você pode clicar aqui em ultrapassei o limite, caso tenha faturado a mais, ou estou dentro do limite. O que significa isso? Que regra é essa? Bom, dentro da negociação para aprovação da reforma tributária, foi criado um limitador aí para o produtor rural, isso é específico para o produtor rural, onde aquele produtor rural que já fatura, né, no ano anterior, já faturou acima de 3.600.000, ele é considerado contribuinte obrigatório dos novos tributos vinculados à reforma tributária. Aquele que ainda não atingiu esse faturamento, ele é considerado, então, não contribuinte. Entretanto, a depender das suas atividades, a depender dele identificar oportunidades dentro do contexto de contribuinte, ele pode optar por ser contribuinte. Então, tem-se essa segregação. Faturou acima já é contribuinte obrigatório, não tem outra alternativa, e quem não chegou nesse limite de faturamento ainda pode seguir operando como não contribuinte, mas tem a opção de optar. Aí, por que tem essa pergunta a cada emissão de nota? Porque tem aqueles produtores que estão ali no limite e que podem, no decorrer do ano, por vezes a depender da valoração das commodities, né? A depender do preço da soja, a depender do preço do café, a depender do preço de outros produtos, pode alcançar esse faturamento ou não. Como que acontece essa virada? Eu não vou abordar agora. A ideia é a gente se preparar para 2027 dentro dos montantes já pré-estabelecidos. Em algum outro momento, a gente trabalha essa questão de o que fazer ou quais são os limites de quando eu atinjo esse faturamento. Uma coisa também bem importante se ter presente é que quem já está dentro do enquadramento de contribuinte ou quem optar por ser contribuinte não poderá, pelas regras atuais, utilizar o aplicativo Nota Fiscal Fácil. Ele vai ter que buscar um sistema ou um outro provedor, uma outra forma de fazer a sua emissão de notas fiscais dentro do modelo eletrônico. Essa é uma questão relativamente nova. Se acreditava, né, em 2025, que o aplicativo poderia ser utilizado por todos os produtores. Entretanto, a realidade, né, que se mostrou agora em 2026 é que ele só estará disponível para não contribuintes. E isso também tem que pesar, tem que ser considerado caso o produtor não contribuinte obrigatoriamente, né, caso ele venha a optar por ser contribuinte, de que ele vai ter que buscar uma ferramenta, algum sistema, uma outra forma de fazer a emissão das suas notas eletrônicas. Bom, vamos agora para os impactos, então, a título de carga tributária, aquilo que dói no bolso. E vamos começar a falar do produtor rural contribuinte. Por quê? Uma vez a gente entendendo o que é a realidade do contribuinte, quando eu falar do não contribuinte, ele entender, ele já conhecendo o que é a realidade do contribuinte, ele já consegue, nesse momento, visualizar se é oportuno para ele optar por ser contribuinte ou não. Então, vamos começar a falar do contribuinte. Bom, o que tem gerado um certo desconforto aí na atividade agropecuária é o fato de que, na legislação da reforma tributária,
Os produtos agropecuários, a venda, a comercialização da produção rural, ela tem uma incidência ou tem uma redução de alíquotas correspondente a 60%, o que vai refletir na carga tributária de 40%. E isso impacta não só a empresa que comercializa a produção rural, não impacta só a cooperativa que vende a produção rural, impacta também o produtor rural que é contribuinte. Ele, quando for fazer a sua venda para uma cerealista, para uma cooperativa, vai ter esta incidência, vai ter esse impacto tributário na sua nota fiscal de venda. Isso não acontece, já uma ressalva importante a ser feita nesse momento, quando o produtor rural diretamente efetuar uma exportação, porque as exportações são desoneradas, no caso também dos tributos trazidos pela reforma tributária. Mas vamos então trabalhar aqui mercado interno. Como que vai funcionar a tributação, a venda da produção rural ou a venda dos produtos agropecuários para o produtor contribuinte? Se levarmos a projeção lá para 2033, quando a reforma tributária estará totalmente implementada, simulando que as alíquotas serão 26,5%, a soma das alíquotas será 26,5%, ou serão 28%, falo em estimativa porque hoje não se tem essa definição fechada de quanto que serão as alíquotas. Se for 26,5%, o percentual incidente sobre a venda da produção rural será de 10,6%. Se a alíquota for de 28%, será de 11,2% lá em 2033. Claro que, se trazermos a realidade para 2027, caso a alíquota de CBS, que é o que entra em 2027, for de 8,8%, esse impacto é de 3,52%. Se a alíquota for de 9%, será de 3,6%, ou se for de 11%, como também já se tem cogitado, a carga tributária incidente na venda da produção rural será de 4,4%. Então, para 2027, a gente pode falar de, em média, uma incidência de 4%. E aí você, produtor rural, já deve estar pensando qual é o seu volume de vendas, qual foi o valor de faturamento que você alcançou em 2025 e pensem aplicando 4%, em média 4% sobre essa venda. Esse impacto, se compararmos a hoje, 4%, ele já é gigante. Por quê? Os tributos que estão sendo substituídos, como é o caso do ICMS, ISS, PIS e COFINS, ICMS hoje, na grande maioria dos casos, ou na maioria dos estados, na venda da produção rural pelo produtor rural, tem diferimento de tributo, tem suspensão de tributo, não tem uma efetiva incidência. No que tange ISS, venda de produção não é prestação de serviço, então sequer há uma incidência. E PIS e COFINS são tributos, são contribuições que têm incidência somente para aquele produtor rural que é pessoa jurídica. Eles não alcançam o produtor rural pessoa física. Então, aqui a gente já tem uma mudança bem significativa, bem relevante, impactando o produtor rural contribuinte, que dentro da realidade da reforma tributária não tem nada a ver com ele ser pessoa física ou jurídica. O que determina se ele é contribuinte ou não, como a gente já viu, é o fato dele faturar acima de 3.600.000 ou abaixo desse montante, sendo que para quem fatura abaixo pode optar por essa realidade de contribuinte. Que nessa primeira realidade aqui que a gente está analisando, você pode estar entendendo, não, isso não é para mim, não quero ter esse impacto tributário. Mas vamos um pouco adiante, porque o que a gente precisa ter presente? Que a realidade da atividade rural não é só vender a produção, não é só comercializar a sua produção. Para chegar nesse ponto, antes precisa, pelo menos, plantar, cuidar, colher, transportar, entre outros fatores aí que estão vinculados à atividade rural. E para isso, agora a gente precisa ter presente quais são os meus gastos na produção e qual o impacto que a reforma tributária tem sobre esses gastos de produção. Aí eu fiz uma separação em grupos aqui. O primeiro, dentro da realidade de que se eu vou produzir grãos, por exemplo, eu vou ter gastos com preparo ou correção de solo, vou ter gastos com sementes, adubos, fertilizantes, herbicidas, fungicidas, os conhecidos defensivos agropecuários. Posso ter gasto aqui com serviço agronômico, enfim. Esse grupo resumido, ele na legislação é bem mais extenso, aqui só trouxe alguns elementos a título de exemplo,
são chamados ou são identificados, inclusive na legislação da reforma tributária, como insumos agropecuários. O que está previsto a título de incidência para esses insumos? Eles também têm uma redução de alíquotas de 60%, ou seja, a carga tributária sobre esses produtos também é ali para 2027 equivalente ou correspondente em média a 4%. Entretanto, está previsto também um diferimento na venda desses produtos. O que é diferimento em termos conceituais? É transferir o recolhimento ou a responsabilidade tributária incidente sobre esses produtos para uma etapa subsequente. Ou seja, nesse momento da aquisição, não tenha uma incidência, não tem um cálculo efetivo de imposto sobre essa comercialização. Mas se está transferindo para uma etapa subsequente, em algum momento esse imposto tem que ser recolhido. Que momento é esse? Bom, aqui tem uma discussão tanto dos entes tributários, que precisam definir a regra de quem vai de fato recolher esse imposto ou quando se dará o fim desse diferimento, quanto de quem está fazendo a interpretação da legislação. O que a gente tem previsto na legislação? Para o produtor contribuinte, que quando ele for vender depois a sua produção rural de forma tributada, que ali então se encerra o diferimento, porque ele está fazendo a venda tributada. Ou se ele for fazer a venda da sua produção tributada alíquota zero, e aí é importante fazer essa ressalva que no contexto de venda da produção agropecuária, que eu acabei não comentando anteriormente, existem alguns produtos que são beneficiados com tributação alíquota zero. Quais são eles? O feijão, o café, as frutas, os ovos, os hortifruti, são alguns produtos que constam hoje relacionados ou na cesta básica, cujo código que consta na cesta básica também se aplica ao produto agropecuário, e também há uma outra tabela que consta na legislação que diz que produtos como ovos e produtos hortifrutigranjeiros têm incidência a alíquota zero. Ou seja, na venda desses produtos não se tem aquele impacto tributário de 4% se tem alíquota zero. Quando se tem a alíquota zero na comercialização da produção rural, diz a legislação que nesse momento há necessidade de recolhimento desse tributo diferido. Entretanto, também, uma vez se constituindo a necessidade de recolhimento, esse montante também figura como crédito, porque dentro da realidade do produtor contribuinte, a gente vai ver na sequência todo o tributo recolhido em relação aos seus gastos com a produção também figuram como crédito, onde, por sua vez, débito menos crédito se anula esse impacto tributário. O que está pendente, então, de modo geral, na minha visão, é definir como se dará a burocracia de anulação desse momento de encerramento de diferimento. Isso é algo que, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não está claro ainda, não está expresso. A legislação, a Receita Federal e o Comitê Gestor, que são os órgãos que cuidam da reforma tributária, ainda não definiram como isso vai acontecer. Então, isso é pauta para algum momento mais adiante, quando se tiver essa definição. É o que eu coloquei aqui. Esse fim de diferimento no produtor rural contribuinte, ele se dará quando da venda, da comercialização. De modo geral, isso vai se anular a depender de como ele fizer a venda da sua produção, mas não se tem ainda a clareza de se haverá ou não uma burocracia envolvida aí para documentar esse encerramento, vamos dizer assim. Dando continuidade aqui, a gente tem a situação de que nada se planta sozinho, nada se colhe sozinho e se cuida sozinho, né? Então, para conseguir fazer esse cultivo, eu preciso fazer uso aí de máquinas e implementos agrícolas. Dentro de uma conjuntura de que vai fazer a aquisição de máquinas e implementos agrícolas a partir da vigência da reforma tributária, seja aí um trator, uma plantadeira, um pulverizador, um sistema de irrigação, enfim, outros equipamentos. Aqui eu estou citando bastante a produção de grãos, mas isso pode também se refletir aí na questão da produção de leite, a questão de compra de ordenhadeiras, outras máquinas e equipamentos necessários para a produção. A venda ou a aquisição dessas máquinas e equipamentos também em 2027 vão ter uma incidência dos novos tributos. E a gente já falou ali que não se sabe, pode ser 8,8, pode ser 9, pode ser 11.
para esse grupo de produtos não existe uma redução de alíquota, eles têm tributação plena. Enfim, de modo geral, o que precisa ficar claro aqui é que na compra dessas máquinas ou desses implementos haverá o impacto tributário na hora de fazer essa aquisição. Bom, não vou fazer aquisição de máquinas e implementos, eu já tenho. Bom, no mínimo vai fazer manutenção, né? Você vai em algum momento ter a demanda aí de compra de peças, de lubrificantes, de graxas, do serviço mecânico. Nessas aquisições, nessas contratações, também teremos incidência plena dos novos tributos. Além da manutenção, a gente tem a figura do combustível. Os combustíveis, eles estão dentro de uma regra chamada de monofasia, que é já aplicada atualmente, mas dentro dessa nova realidade da reforma tributária, está previsto que o contribuinte, inclusive o produtor rural, quando compra combustível para sua atividade, e vai ter uma liberação de crédito para fins de composição do que está sendo chamado de conta corrente tributária. O que é isso? Para os contribuintes, inclusive o produtor rural, quando ele tem a venda da sua produção tributada, o valor incidente ele cai dentro de um contexto de um débito tributário. Agora, quando ele tem gastos vinculados à sua atividade, tem compra de máquinas e implementos, tem gastos com manutenção, tem gastos com combustíveis, o tributo que incidiu nessa compra, ele também cai nesse conta corrente tributário. Vamos chamar assim, cai nesse conta corrente tributário, fazendo com que esses valores de impostos que são pagos nas compras ou nos gastos que o produtor tem para a sua produção, eles podem ser abatidos do valor que incidiu lá sobre a venda. Ou se a venda for alíquota zero, como a gente já viu que existem algumas situações, esse montante de crédito ou esse montante de tributos, de imposto que incidiu nessas compras, ele fica disponível para o produtor rural contribuinte pedir esse valor de volta. Pedir para quem? Para a Receita Federal e para o Comitê Gestor. Sim, está prevista a devolução de impostos. Isso hoje já existe para algumas empresas de alguns segmentos, em algumas realidades. Hoje não é uma realidade tão plausível para o produtor rural, mas vai passar a ser para aquele que é contribuinte e que venha a acumular crédito. Essa devolução tem prazos já estipulados, ela pode acontecer em 30, 60 ou 180 dias, ou seja, no pior cenário, aí talvez tenha essa devolução em 180 dias. Entretanto, hoje, o produtor ou muitos contribuintes, quando fazem compras relacionadas à sua atividade, tem um impacto tributário, porque o valor do imposto está dentro do valor das mercadorias, está dentro do valor dos serviços, mas não se recupera nada. Aqui tem uma previsão de recuperação. Então, esse é um ponto, de certa forma, positivo da reforma tributária. Continuando, não tenho máquina e implemento, logo não vou ter manutenção. Quando eu estou diante das atividades vinculadas à minha produção, eu contrato serviço de semeadura, contrato aplicação de calcário, contrato pulverização, contrato serviço de colheita, também contrato transporte até o armazém, se for o caso. Se eu tenho essa contratação de serviços que é documentada via nota fiscal, essa nota fiscal também vai ter a sua incidência tributária e eu também, esse montante de tributo que venha a ser calculado na nota fiscal também vai para o meu conta corrente tributário. A gente sabe que hoje, nessa situação aqui desses serviços, existe bastante informalidade, mas acredita-se que o contexto ou os regramentos vinculados à reforma tributária vão acabar fazendo com que essas atividades passem com o tempo a ser documentadas também com nota fiscal, com a efetiva incidência. Esse é um cenário que a gente imagina, vamos ver se realmente vai assim acontecer. Dando continuidade, para a produção rural, a gente também tem a situação, a realidade das edificações. Vou construir um galpão, vou construir uma sala de ordenha, ou preciso construir um galpão novo, preciso construir uma sala de ordenha, preciso construir um aviário, ou vou ampliar as minhas instalações, vou instalar cerca, vou comprar EPIs, EPIs são os equipamentos de proteção, preciso lá para a minha atividade, bota de borracha, preciso usar luva, preciso usar vestimentas apropriadas para pulverização, enfim,
tudo aquilo que é um gasto, seja de edificação ou seja outro gasto vinculado à produção, e é um gasto que é tributado, eu tenho a nota fiscal da compra desses itens e ela vem tributada, esse montante de imposto vai lá para o meu conta corrente tributária, onde no final do mês eu vou ver se meu saldo lá é credor ou devedor, a depender da minha movimentação, das minhas vendas de produtos e dos meus gastos efetivos com a produção. Outro elemento aqui importante, energia elétrica e internet. Hoje eu praticamente não consigo produzir sem ter energia elétrica e muita produção hoje está dentro de realidades de automação. A própria emissão da nota fiscal eletrônica depende de internet, então eu tenho esses gastos vinculados à atividade agropecuária. E também na compra de energia elétrica, na contratação de internet, aqui eu vou ter incidência dos novos tributos. A gente não sabe aqui exatamente o percentual, por isso que eu coloquei três possibilidades aqui. E esse tributo, dentro das minhas contratações, caso eu seja contribuinte, vão figurar dentro do meu conta corrente tributário e eu vou conseguir recuperar esse valor. O que não entra nesse conta corrente tributário? De modo geral, o meu gasto com mão de obra. Ele não tem incidência, né? Não vou ter um novo tributo incidindo sobre a folha, porque a carga já é bem representativa, mas dentro desses outros itens aqui que correspondem a movimentações de bens e serviços, seja na venda da minha produção, ou seja nos gastos que eu tenho para produzir, inclusive do imobilizado, como é o caso das edificações ou compras de maquinários novos, eu vou ter essa incidência, vou ter esse gasto tributário nas compras, mas com a variável agora de que aquilo que tem incidência, aquilo que eu pago de imposto nas minhas compras, ou eu vou abater do tributo, do imposto que está incidindo na minha venda, ou eu vou poder pedir esse valor de volta. E aí eu pergunto, tá, mas como é que eu peço de volta? Bom, aqui tem mais um detalhe que vem a facilitar a vida de todos os contribuintes, que está sendo criado um sistema chamado de apuração assistida, onde o governo vai disponibilizar um portal, um aplicativo, para que essa consulta seja feita. O produtor, em determinado momento ou no final do mês, vai poder consultar. Isso hoje já está sendo testado, já pode ser verificado por empresas que estão emitindo notas dentro da realidade de sistema de teste. Vamos lembrar que nós estamos em 2026, esse sistema todo está sendo testado, então essa consulta também já pode ser feita a nível de teste para os contribuintes. Então, a partir de 2027, na realidade de produtor contribuinte, ele também vai poder consultar quanto que teve de pagamento de impostos da reforma tributária sobre as minhas compras. Qual a soma desse valor ou a soma desse saldo no final do mês? Preciso fazer um recolhimento, se esse saldo é devedor, ou se eu tenho crédito sobrando, se meu saldo é credor, o que eu vou fazer com esse crédito? Vou deixar ele ali, porque no mês seguinte eu vou fazer uma venda tributada, aí já vai abater, ou eu não tenho previsão de venda tributada e vou pedir esse tributo de volta. São decisões a serem tomadas, a serem planejadas para a partir de 2027. Outra questão que não pode deixar de ser explorada aqui é: muda alguma coisa se eu operar com cooperativa? A resposta dentro da reforma tributária para tudo é depende. Muda se, primeiro, eu tenho que ser sócio de uma cooperativa, né? Não adianta eu ser produtor contribuinte e comercializar com a cooperativa se eu não for sócio dessa cooperativa. Então, primeira condição: sou associado de uma cooperativa, sou produtor contribuinte e essa cooperativa da qual eu sou sócio optou pelo regime específico. Então, são no mínimo três condições aqui que precisam ser atendidas. Foram atendidas? Sou sócio, sou contribuinte e ela optou pelo regime específico. Atendendo a essas condições, o que diz a legislação? Quando o produtor contribuinte associado for vender sua produção para a cooperativa, essa venda é tributada à alíquota zero. Ou seja, já se tem a mitigação ali, ou a redução do impacto tributário na venda da produção do produtor para a cooperativa. Tá? E nas compras de cooperativa? Basicamente a mesma coisa. Compro peças da cooperativa, compro combustível da cooperativa,
Sou sócio de uma cooperativa de eletrificação, compro energia elétrica e internet da cooperativa, na condição de produtor contribuinte, a cooperativa, também atendendo aqueles 3 quesitos, pode fazer essa venda para o produtor com alíquota zero. Ou, se atendidas essas condições e a venda desses produtos que a cooperativa fornece se der com alíquota zero, logo não vai formar aqui um conta corrente tributário, não vai ter crédito aqui para recuperar, porque sobre a venda dos produtos se aplicou a alíquota zero. Entretanto, se aplica a alíquota zero, nessa compra também não tem o peso do imposto, ou seja, financeiramente custa menos também essa compra da cooperativa. Então, tem essa mudança também, tem esse tratamento diferenciado na compra da cooperativa. Se eu não sou sócio de cooperativa, ou a região que eu atuo não tem cooperativa, e meus prestadores todos são empresas ou cerealistas ou outros fornecedores, né, lojas agropecuárias, enfim, elas vão tributar, eu vou ter esse desembolso, mas isso vai cair no meu conta corrente tributário aqui. Outra coisa, muda alguma coisa se eu fizer compra de empresas que são do Simples Nacional? Ah, meu mecânico é do Simples, ou o mecânico da região que me atende é do Simples Nacional, meu fornecedor de peças é do Simples Nacional? Muda também, dependendo da opção que essa empresa do Simples também fizer. Dentro da reforma tributária, está permitido, ou se criou a possibilidade das empresas do Simples se manterem nessa condição e terem uma tributação menor sobre o seu faturamento, ou elas optarem pelo regime geral, ou elas tributarem assim como todas as outras. Então, isso vai depender da opção também que elas fizerem a partir de 2027. O que o produtor tem que ter presente aqui no ano de 2026, ano de teste? É levantar e identificar quem são essas empresas e, se for o caso, também já trocar essa ideia com essas empresas, né, do Simples, ver se elas estão se preparando também para essa mudança relacionada à reforma tributária. Porque elas tributando um percentual menor, dentro das faixas de tributação do Simples, eu vou ter um impacto tributário menor e vai para o meu conta corrente um valor menor. Aí eu preciso fazer o cálculo. O valor do serviço mais o imposto é mais caro ou mais barato comprando dessas empresas? Ou se eu não tenho opção, eu não tenho opção. Mas fazer esse levantamento antes das coisas estarem acontecendo, ou antes de eu estar diante da realidade de ter que fazer a compra, fazer a contratação, é importante para mim saber como que eu vou organizar o meu caixa para isso, como que eu vou organizar meu financeiro para essa virada. Bom, falamos aqui do produtor contribuinte, vimos que ele tem incidência lá na venda da sua produção, a não ser que ele venda produtos para a cooperativa da qual ele é associado, a não ser que ele venda produtos como ovos, hortifruti, feijão, café, são produtos que estão beneficiados independentemente de para quem que venda. Por outro lado, quando ele tem seus gastos relacionados à produção, ele vai ter ou não também incidência tributária. Havendo incidência, esse valor vai para o conta corrente tributário e ele consegue recuperar ou abater do imposto caso tenha. Então, essa é a realidade, de modo geral, do produtor contribuinte. Ele passa a operar como se ele fosse uma empresa, entretanto, com o facilitador de que a própria Receita Federal, o próprio comitê gestor, vão permitir que ele acesse essa movimentação nos portais que estão sendo disponibilizados. Não há necessariamente uma necessidade de investimento em sistema específico para atender a reforma tributária, a não ser em relação à emissão da nota fiscal. A emissão da nota fiscal, essa não está sendo disponibilizada via aplicativos gratuitos pelos entes arrecadadores. Então, esse recurso tem que ser buscado via outro sistema. E talvez, se buscar outro sistema, talvez já se consiga uma ferramenta completa para uma gestão maior, inclusive para atender as outras questões vinculadas à produção rural, né? Que é a apuração do imposto de renda, livro caixa, entre outros. Aí cada produtor tem que olhar para a sua realidade e ver o que vale a pena e o que não vale. Bom, já vimos a realidade do produtor contribuinte que vai passar a operar como se fosse uma empresa.
E o produtor rural não contribuinte, aquele que fatura abaixo de 3.600.000, mas que pode optar em ser contribuinte. Ele pode optar em ter aquela realidade ali de conta corrente tributária. Isso vale a pena, não vale a pena? Não tem receita de bolo. O produtor tem que analisar a sua realidade. O que é a realidade, então, do produtor rural não contribuinte? Quando ele fizer venda da sua produção rural, ele vai fazer essa venda, essa comercialização, sem incidência dos novos tributos da reforma tributária. E isso independe se ele está fazendo essa venda para uma cerealista, para uma cooperativa ou para uma outra empresa. Tanto faz. Quando o produtor rural não contribuinte vender a sua produção, vai ter não incidência dos tributos ou dos novos impostos criados pela reforma tributária. Isso porque ele é não contribuinte. Então, aqui tem um benefício, não vai ter o impacto, né, não vai ter o cálculo do imposto na nota fiscal, não tem uma burocracia maior, pode usar o aplicativo disponibilizado para emitir nota, enfim, tem um benefício. O que é uma realidade que foi pensada, prevista e então, de certa forma, já tratada também. Da mesma forma que a gente viu que o produtor contribuinte, quando ele compra algum produto, alguns serviços que é tributado, esse valor vai lá para o conta corrente dele, o valor do imposto. Quem compra a produção rural tributada também tem seu conta corrente. E quem compra normalmente é contribuinte. A empresa, a cooperativa, a cerealista, enfim, ela é contribuinte. Então, ela também tem seu conta corrente tributária. Quando ela compra do produtor rural tributado, esse valor de imposto vai lá para o conta corrente dela. Agora, se ela compra de um produtor não contribuinte que não tem incidência, não tem conta corrente. E aí, o que se imaginou na época da tramitação da reforma? Que talvez as empresas tendam, né, a comprar, né, ou que prefiram comprar de produtor contribuinte e evitar a compra do produtor não contribuinte. Aí se criou a figura do crédito presumido, que é um percentual que ainda será calculado, que não se tem também, assim como não se tem alíquota, também não se tem percentual de crédito presumido, que é um montante calculado sobre os gastos de produção que poderia ser repassado para quem compra na hora da comercialização, na forma de crédito presumido, para não, de certa forma, isolar o produtor não contribuinte no mercado, para não prejudicar ele. Como a gente não sabe ainda exatamente como isso vai funcionar, se a estratégia vai dar certo ou não, é algo que precisamos acompanhar. Voltando aqui, então, na venda do produtor não contribuinte, não tem incidência, tem a figura do crédito presumido, mas que não se sabe ainda de quanto vai ser. Se sabe que ele vai ser diferente para cada grupo de produtos. Por exemplo, a soja vai ser um, para o algodão vai ser outro, para o leite vai ser outro, para os suínos vai ser outro, para os ovos vai ser outro, enfim. Então, para cada grupo de produtos agropecuários comercializados, vai ter um percentual de crédito presumido diferente. Dentro da questão gastos de produção, o gasto que o produtor contribuinte tem, o não contribuinte também tem. Ele também precisa preparar o solo, ele também precisa fertilizar, ele também precisa tratar, ele também tem o serviço agronômico ou tem o serviço veterinário, a depender da atividade. Para o produtor não contribuinte, também tem a previsão ali do diferimento sobre os insumos agropecuários, que é aquela situação de passar para uma etapa seguinte, o recolhimento. Como o produtor não tem incidência, o produtor não contribuinte não tem incidência, não vai ter esse recolhimento, está previsto que a liquidação, né, o fim do diferimento, esse passar para frente a responsabilidade pelo recolhimento, se dará na forma de redução desse crédito presumido. Isso é o que está previsto. Como vai funcionar a burocracia para isso, a gente não sabe ainda. Não sabe nem lá para o contribuinte, nem para o não contribuinte. Seguindo aqui, o produtor não contribuinte, então também tem gastos com maquinários e equipamentos, implementos novos. A vantagem aqui é que se o produtor rural for não contribuinte, na compra de máquinas e implementos novos, não haverá ou está prevista a tributação à alíquota zero
nessas vendas para produtor não contribuinte. Então, aqui tem uma vantagem, enquanto que o contribuinte teria que pagar o imposto, teria um desembolso, mas consegue recuperar, aqui sequer tem a incidência. Então, esse também é um ponto que o produtor, estando na condição de não contribuinte, ele tem que avaliar. Estou prevendo fazer algum investimento ou preciso fazer algum investimento em máquinas e implementos? Vale a pena eu fazer isso antes de eu optar por ser contribuinte, se for o caso, ou não? Aqui a gente tem essa possibilidade de tributação alíquota zero. É preciso destacar que não se sabe ainda exatamente se são esses os produtos que vão ter esse benefício. Isso também está dependendo ainda da publicação de uma listagem. Está previsto que máquinas e implementos terão esse benefício de tributação a alíquota zero quando vendido para produtor não contribuinte. Mas a lista de quais são as máquinas e implementos efetivamente que terão esse benefício ainda não se tem. É algo que precisa ser acompanhado. Mais uma coisa que precisa ser acompanhada. Dando sequência, produtor não contribuinte também tem manutenção do seu maquinário, também tem, a depender do caso, contratação ali de serviço de colheita, serviço de pulverização e outros. Também tem gasto com combustíveis, também tem gastos com edificações, seja galpão, sala de ordenha, estufa, se for o caso de plantação aí de hortifruti, gastos com construção de chiqueirões, de aviários, enfim, a depender de qual é a sua atividade. O que muda aqui nesse contexto desses grupos aqui que continuou aqui os percentuais de impostos, 8,8, 9 e 11. Antes, quando a gente estava vendo o produtor contribuinte, esses montantes de impostos que vão ser calculados sobre os valores das vendas dessas peças ou dos serviços caem num conta corrente e o produtor contribuinte ele consegue recuperar esses montantes, seja abatendo da sua venda tributada, se for o caso, ou pedindo o imposto de volta. O conta corrente tributário para o produtor rural não contribuinte não existe. Ele não tem incidência na venda, mas ele também não tem créditos aqui. Ele não forma conta corrente tributária. Ele não tem, digamos que, essa burocracia. O que acontece aqui? Nesses gastos, inclui aqui energia elétrica e internet, vai ter uma incidência tributária. Esse valor vai vir somado nas notas, na nota de energia, de internet, da compra do arame farpado, na compra das peças ali de manutenção, enfim. Vai vir esse imposto somado na nota, ele vai ter esse desembolso, mas ele não consegue recuperar como se fosse um conta corrente tributário, como a gente falou ali para o contribuinte. Por isso que o produtor, ou especialmente por isso, o produtor não contribuinte, que não está na obrigatoriedade de ser contribuinte, precisa fazer esse levantamento de quais são os seus gastos de produção, onde tem tributação, quanto que isso representa e se nesse sentido, a depender da representação da tributação nesses gastos, se vale a pena ou não ele ser contribuinte, ele optar por ser contribuinte. Tá, Luciane, mas e se eu sou não contribuinte e operar com cooperativa? Tem alguma mudança? Tem, mas ela é mais sutil. Por exemplo, eu, produtor não contribuinte, quando vender para a cooperativa, vou ter não incidência, assim como na venda para qualquer outra empresa. Quando eu tenho aqui meus gastos de produção, se eu comprar peças, por exemplo, de cooperativa, a cooperativa pode vender a alíquota zero para mim, sem esse impacto tributário, mas na legislação diz que a cooperativa tem que estornar crédito que ela fez, ela tem que zerar o conta corrente dela lá, tributário, em relação à compra dessa peça. Que normalmente ela compra de um distribuidor, ou de um revendedor, ou de um atacadista, e vende para o produtor. Então, se ela fez crédito nessa compra e for vender a alíquota zero para o produtor associado não contribuinte, ela tem que estornar esse crédito. Então, o custo que a cooperativa vai ter para vender essa peça
por mais que seja para o seu associado com alíquota zero, é maior do que o custo que ela tem quando ela vende essa peça para o produtor associado contribuinte. Então, isso também pesa. Então, vai ter uma diferença, mas ela não é tão representativa quanto como é para o produtor contribuinte. E no que tange energia elétrica e internet, por exemplo, não tem sequer previsão. A cooperativa de eletrificação, por exemplo, se ela vender energia elétrica para um associado não contribuinte, ela tem que tributar igual. Não tem a possibilidade de aplicar a alíquota zero aqui. Esses detalhes são as questões que precisam ser analisadas. Quanto ao simples que consta ali, a realidade é a mesma comentada ali para o contribuinte. A depender da opção dele, o impacto tributário vai ser maior ou menor, vai pesar mais ou menos no preço do que ele estiver vendendo, do serviço que ele estiver prestando. A diferença aqui é que o valor recolhido não vai para o conta corrente. E talvez isso faça com que o custo de produção do produtor contribuinte, a depender do caso, possa ficar maior em relação ao contribuinte. Isso não é regra, isso precisa ficar claro, não é regra, não é receita de bolo, não é em todos os casos. Cada produtor precisa fazer esse levantamento de como que vai ficar a partir de 2027 o seu gasto de produção, aonde, quais são os insumos que ele compra. Se é produção de leite, por exemplo, dentro do grupo aqui de insumos agropecuários, vai estar figurando as rações, as vacinas, os medicamentos. Então, dentro desse grupo aqui, eu tenho alguns produtos que ficam dentro dessa situação de diferimento, que é praticamente igual para um para outro. Mas quais são os meus outros gastos que são tributados? Quanto que eles representam? Vale a pena eu fazer a opção por ser contribuinte, já que eu tenho essa possibilidade? Sim ou não? Lembrando que se eu fizer a opção por ser contribuinte, eu tenho que procurar um sistema de emissão de nota fiscal. Não posso mais usar o sistema do governo. Bom, olhamos aqui a conjuntura, a realidade do contribuinte e não contribuinte. Muita coisa eu disse que não tem resposta para hoje, ou muitas situações eu também falei que não tem como explorar isso agora, que isso é um pouco mais para frente. Esse momento aqui é mais de esclarecimento para ver onde que estão os pontos de atenção para ver se vale a pena ser contribuinte ou não. E de forma resumida, o que que a gente poderia dizer? São mudanças muito representativas, são impactos muito significativos na forma de atuação e também no bolso. A gente sabe que a preocupação geral do produtor é produzir, cuidar do momento do plantio, do momento do tratamento, do momento da colheita, mas ele precisa também tirar um tempo para olhar para essas questões burocráticas e tributárias, porque elas podem mexer muito no que sobra no final da história, no custo de produção, que a gente sabe que já é muito impactado por outras variáveis. Então, é preciso tomar o cuidado para que o impacto da reforma tributária seja o menor possível. E 2026 é o ano para se preparar para isso. É o ano de teste, é o ano de fazer cálculos, é o ano de levantar o que é o meu gasto de produção. Quais são os itens que estão dentro daquele conjunto de insumos agropecuários que vão ter o tal do diferimento? Quais são os meus outros gastos que são tributados? Quanto que eu gasto de energia? Quanto que eu gasto de combustível? Quem são meus prestadores ou os meus fornecedores? É uma cerealista? É uma loja agropecuária? É uma cooperativa? É uma empresa do Simples? Eu sou associado? Não sou associado? Todos esses fatores precisam ser levantados. Como dica, a gente diria aqui, chegando ao final desse vídeo, procure sua cooperativa para trocar ideias sobre isso. Procure seu contador, caso você já tenha. Procure o sindicato. Procure outros cursos, outras formas de entender esse contexto. A gente tem visto aí movimentos a nível de Senar e outros órgãos fazendo treinamentos. Então, é importante fazer esse acompanhamento. Deixo o convite aqui também para nos acompanhar nas redes sociais, acompanhar a Diquel Consultores no Instagram, nós temos nosso site, nós temos YouTube,
Nos acompanhar nas redes sociais. Nós estamos estudando esses impactos da reforma tributária muito antes dela ter sido publicada. Estamos fazendo publicações, seja para a empresa, seja para o produtor, seja para a cooperativa, para outros entes. Então, havendo novidades nesse contexto, a gente vai estar fazendo publicações relacionadas. Caso entenda, você, produtor rural, que é para quem é direcionado esse vídeo nesse momento, caso entenda que precisa de alguma consultoria, de uma orientação mais específica para essas mudanças, ou inclusive para fazer o levantamento desses gastos e poder tomar uma decisão mais assertiva, nos contate. Entre em contato conosco, a gente vai ver a melhor forma também de poder contribuir e ajudar nesse momento tão delicado. No mais, meu muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo, que ficou, de certa forma, longo, mas é um assunto extremamente relevante. Até uma próxima.